Olá, eu sou Roberto Latini, CEO do Latini Group, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Instrução Normativa 321 de 2024, que trata das boas práticas clínicas para estudos clínicos com dispositivos médicos de classe de risco 3 e 4. Essa instrução normativa, ela se relaciona diretamente com a RDC 837 de 2023, com a norma ISO 14155 e também com o documento das Américas para estudos clínicos, como nós vamos falar mais adiante. Bom, essa instrução normativa, ela revoga a instrução normativa anterior, que é a 21 de 2017, que também versava sobre o mesmo tema, mas hoje atualizado pela instrução normativa 321 de 2024. Outro ponto importante. Essa inspeção de boas práticas clínicas, ela vai ser efetivada, ela vai ser levada a cabo, a termo, por servidores da Anvisa, da própria Anvisa, tá? Uma vez que o estudo clínico esteja em curso. Para isso, a Anvisa vai marcar uma reunião com a equipe responsável pelo estudo clínico e também com com o investigador principal, pesquisador principal. Vai marcar essa reunião com 15 dias de antecedência, e essa reunião ela vai ocorrer na forma de uma auditoria convencional. Então, qualquer um que já tenha passado por um processo de auditoria sabe que tem uma reunião de abertura, depois tratam-se os temas, apontam-se as não conformidades se existirem, e finalmente você fecha a reunião. Então, no artigo 3º dessa resolução, da Instrução Normativa 321 de 2024, você tem aqui: o processo de inspeção será composto pelas seguintes etapas: comunicação da inspeção ao patrocinador e ao investigador principal, depois promove-se uma reunião de abertura, a entrevista com a equipe de estudo, visita às instalações, se for aplicável uma visita às instalações, a análise da documentação relativa a esse estudo e, finalmente, uma reunião de fechamento. O investigador principal e pelo menos uma pessoa da equipe tem que estar presente na reunião de abertura e na reunião de encerramento. E durante toda a inspeção, durante toda a auditoria, alguém da equipe, se não o próprio investigador principal, tem que estar disponível para responder as perguntas da Anvisa, para apresentar os documentos e assim por diante. Ok? Bom, uma vez realizada essa auditoria e encerrada a auditoria, a Anvisa tem até 60 dias para emitir o relatório de auditoria. Se esse relatório apontar não conformidades importantes, não conformidades maiores, não conformidades menores e assim por diante, então a equipe vai ter até 120 dias para responder à Anvisa. E aí a Anvisa vai fazer o fechamento, né, do relatório definitivo. Se essas não conformidades forem importantes e forem impactantes para o estudo, a Anvisa pode tomar as seguintes iniciativas. Número 1, suspender o estudo. Número 2, cancelar o estudo em um determinado ponto que ele esteja sendo realizado, um hospital ou assim por diante. 2, cancelar o estudo em todos os centros onde ele está sendo realizado, caso seja um estudo multicêntrico. E 3, desconsiderar completamente os dados colhidos através desses estudos clínicos, porque ela vai, então, entender que as boas práticas clínicas não estão sendo seguidas e, portanto, o resultado desse estudo, que são os dados, né, que estão sendo coletados, são dados inadequados para garantir a segurança e eficácia do produto mais adiante. Ok? Então vamos lá. As observações constantes do roteiro de inspeção são definidas como críticas, maiores, se os achados que podem resultar de risco à saúde do participante de pesquisa ou invalidação de dados, menores, informativos, ou nada consta ou nada se aplica. Tá? Na hipótese do inciso 3, que são os menores deste artigo, tais achados devem ser citados no relatório final de inspeção para fim de implementação de melhorias na condução dos estudos. Então, se as não conformidades forem críticas ou maiores, elas podem, então, resultar naquilo que eu falei. Suspensão do estudo, cancelamento do estudo em um dos pontos, em um dos centros, cancelamento do estudo em todos os centros ou desconsideração total dos dados colhidos até então. Bom, essa instrução normativa, como eu falei no começo, ela se relaciona com a resolução de diretoria colegiada 837, e aí quais são as observações que eu tenho a fazer a respeito da RDC 837 de 3 de dezembro de 2023? Primeiro, essa RDC lá no final, ela estabelece primeiro os requisitos e os procedimentos para realizar as investigações clínicas, né? Então ela é mais ou menos o roteiro prático de como você vai realizar essa investigação clínica, dentro dos parâmetros da Anvisa, certo?
Então, lá no fim, você tem um anexo, que é a brochura do investigador, e depois você tem outro anexo, que é o dossiê do dispositivo médico que está em investigação. Essas informações todas, elas têm que constar, né, no momento em que você vai apresentar a documentação para a Anvisa. Tá? 2. A resolução, ela faz uma referência à norma ABNT 14155. Essa norma ABNT 14155, ela foi renovada, uma nova versão dela passou a viger em 19/6/2024. Leve em conta que a resolução 837 é de 2023, portanto ela faz referência à ISO 14155. Hoje essa norma está atualizada. No Brasil ela é conhecida como ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, que é a norma brasileira, e ISO 14155, que passa a viger a partir de 19/6/2024. Então, cuidado com a versão da norma que vocês vão usar. Tá? Tem que ser a partir dessa norma. E, finalmente, o documento das Américas, que referencia as boas práticas clínicas, que é este documento aqui. Tá? Esse é o documento das Américas. Se vocês procurarem, depois abaixo aqui, nós vamos deixar o link de toda a documentação. Esse documento vai estar disponível para vocês também realizarem a leitura. Tá? Então, é isso que nós tínhamos para falar hoje sobre essa nova instrução normativa 321 de 2024. Ficamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Solicitamos que nos sigam nas nossas redes sociais e que vocês dêem um like aí no vídeo mais abaixo, para que ele possa ganhar abrangência na rede, né? E que mais pessoas possam chegar a essa informação. Um abraço a todos, sucesso e até a próxima oportunidade.